Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast sobre teorias humanistas e existencial fenomenológicas. O meu nome é Francis. Além de mim, participam Ana Seres, Gisele, Ivone, Lucimeire, Raíza e Viviane. O objetivo desse podcast é analisarmos uma sessão de terapia. Nós fizemos a divisão dessa sessão e cada uma de nós vai analisar uma parte, identificando nela teorias e conceitos pertinentes à disciplina de teorias humanistas e existencial fenomenológicas. A sessão é iniciada com a seguinte pergunta do terapeuta: como é estar aqui agora? Este é um fundamento da fenomenologia e também é um conceito da Gestalt, que vê o momento presente como espaço de transformação. Então, a sessão, ela é o espaço e o momento aonde se pode trabalhar o que a pessoa sente naquele momento. Após essa pergunta, a Lúcia, que é a nossa paciente, ela suspira. Então, aqui tem a linguagem corporal informando algo ao terapeuta e responde, meio alívio, meio travada, ao mesmo tempo querendo falar e ao mesmo tempo não permitindo falar, né, ou policiando. Nesse ponto, nós percebemos polaridades, que são estados opostos, né, que estão ali meio que contraditórios um em relação ao outro, e que faz parte aí, né, do processo da sessão, buscar integrar. E aí, após essa resposta, o terapeuta pergunta para ela, onde isso aperta mais no corpo? Isso remete ao Lebenswelt, que é o conceito da fenomenologia, que se refere ao ambiente interno da experiência vivida e onde a paciente foca a atenção, né? Na Gestalt é o conceito de focalização corporal. Na parte do diálogo que o terapeuta pergunta, deixa eu ver se eu entendi direito. Podemos perceber a presença do profissional. Carl Rogers nos ensina que essa presença não é apenas física, mas uma presença que acolhe e escuta de verdade. Não se trata apenas de estar no mesmo espaço, mas de estar genuinamente presente, capaz de acolher, sem pressa e sem oferecer respostas prontas. Quando o paciente relata, quando caminho, sem pressa, como ela se sente? É interessante ela trazer isso. Essa sensação me faz lembrar do que Rolomei dizia: a saúde psicológica envolve coragem, autenticidade e a capacidade de enfrentar o vazio e as incertezas da vida. Caminhar sem pressa pode ser um símbolo disso, um movimento de presença e aceitação. Quando o terapeuta pergunta qual vento é o seu, ele está questionando qual direção você escolhe seguir, mesmo diante da incerteza. Para Rolomei, assumir essa escolha é um ato de liberdade e coragem, pois significa reconhecer que somos protagonistas da nossa existência e não apenas vítimas das circunstâncias. Essa escolha envolve responsabilidade. Não podemos controlar o vento, as condições externas, mas podemos decidir como ajustar as nossas velas para navegar. O terapeuta faz algumas perguntas para a Lúcia, né? E aí ele fala com ela: como é que você responde essa proposta? Com essa voz que hoje você está com ela. E ela fala: eu topo se puder continuar sendo eu. Então, olha como é que ela busca a autenticidade dela, né? Nessa frase, a gente vê que ela quer se posicionar com liberdade, com responsabilidade. Ela quer assumir as decisões dela, da vida dela, mesmo que ocorra a angústia da existência. Carl Rogers, ele fala sobre a questão do self. Então, a gente precisa buscar essa congruência. E quando ela busca isso, ela alinha, né, a construção do eu dela, do self real, quando ela diz que ela quer buscar a liberdade e responsabilidade. E ela precisa desmistificar aquele self ideal, que é
os desejos da família, das outras pessoas, querer que ela seja quem eles queiram e não quem ela quer ser. E nisso, ela vai vivendo uma vida de autenticidade, quando ela encontra esse self verdadeiro dela. Aí o terapeuta pergunta para ela, né? Tudo bem, como é você ouvindo dizer isso? Ela fala que fica assustada, aliviada, mas ela tem ansiedade. Vem aquela ansiedade, mas essa ansiedade dela é muito interessante porque ela diz que a ansiedade empurra ela, impulsiona ela para seguir em frente e não faz ela desanimar. E aí a gente observa isso com a ansiedade quando Rolomei diz sobre ressignificar. Então, a Lúcia, diante dessa situação, ela está ressignificando e ela passa por uma ansiedade normal. Não é uma ansiedade neurótica, que ela vai realmente engajar na posição de seguir em frente, de lutar, né, pelo que ela deseja ser, com liberdade, enfrentando a sua vida. Bom, então, dando continuidade aí, né, nessa ideia da ansiedade que impulsiona, aí o terapeuta ele faz uma intervenção, né, que é tentar trazer a Lucy para uma decisão, uma escolha prática em relação a esse movimento. Ele pergunta assim: o que dá para fazer de pequeno nos próximos 1, 2 dias alinhado com isso? E aí a Lucy vem e fala, falar com o meu gestor. Então, o que o terapeuta está fazendo aqui é trazendo esse conceito aí do Rolomei de microprojetos de sentido, né? O indivíduo, ele cria sentido a partir das suas escolhas, das escolhas que faz. E, claro que tem um sentido mais amplo, né, em termos, um sentido geral na vida, mas ele vai criando esse sentido à medida que ele vai fazendo pequenas escolhas. Outro conceito que a gente pode ver aqui é a ideia de ciclo de contato da Gestalt, né? Essa ideia de que uma sensação, às vezes uma sensação de ansiedade, de angústia, movimenta, né? Então, a sensação, ela vem para a consciência, depois ela gera uma mobilização de energia, que serve como motivação para a ação, e aí a ação, ela vai no sentido de buscar satisfação, até chegar no contato final, que é quando a necessidade é satisfeita. E aí ela encontra o repouso novamente, que a gente chama de retirada, né? Que é quando há a integração da experiência até que outra necessidade emerja. Então, assim, esse ciclo, né? Quando ele se completa, o indivíduo cresce e se equilibra. Se ele não se completar, se a gestalt ficar aberta, né? O ciclo foi interrompido, então a energia da necessidade não se resolve. E aí isso gera fixação, bloqueio, sintomas neuróticos. E aí dá para ver que o terapeuta está ajudando a Lúcia aí nesse processo, né, de lidar com essa ansiedade percebida, essa angústia percebida, a se movimentar até o ciclo se fechar, né, para que ela não fique com isso retido aí. Esse é um conceito importante aí da Gestalt. E aí, prosseguindo no diálogo, o terapeuta faz outra intervenção interessante, ele fala, de onde vem essa ideia que paz e ambição não andam juntas? Ela trouxe, né, essa ideia dessa contradição que ela está sentindo aí, entre paz e ambição, né? Ou entre alívio e ela está assustada e aliviada, né? Essas sensações aparentemente contraditórias. E aí o terapeuta pergunta: você quer tentar dar voz para essas duas partes suas agora? Né? Sem escolher ainda, só dar voz, né? Só para experimentar o fenômeno como ele é? E aí a gente vê aí primeiro, uma validação do terapeuta, né, que é muito importante, um acolhimento sem julgamento, né, que é um conceito importante do Carl Rogers, né, de empatia, e também uma intervenção no sentido de diálogo de polaridades, que é um conceito da Gestalt também. É ajudar o paciente a integrar essas experiências aparentemente contraditórias que fazem parte da vida humana, né. Aí o terapeuta, ele valida, ele fala assim, olha, dá para ficar um pouco entre as duas, sem decidir correndo, né? É um acolhimento sem julgamento. Aí do Carl Rogers, empatia, que é muito importante, né? Nessa aceitação incondicional do paciente. E aí o terapeuta vem e pergunta o que cada uma teme perder, se a outra ganhar, né? Aí a Lúcia fala, a simples teme perder a paz, a outra teme diminuir. E aí o terapeuta pergunta, e você, Lúcia, no meio delas, o que
você pode escolher? E aí a Lúcia responde: escolher sem culpa e sem máscara. Então aqui a gente tem dois conceitos importantes. Primeiro, essa ideia de culpa, né? É um conceito que aparece no Viktor Frankl, que ele traz aí a tríade trágica, o sofrimento, a culpa e a morte são sensações existenciais muito comuns no ser humano, né? A culpa é um sentimento que a gente sempre vai ter que lidar aí na existência. E Frankl fala que mesmo frente a esses sentimentos inevitáveis, é possível encontrar sentido a partir da atitude que o indivíduo cria, que o indivíduo tem sobre esses sentimentos, né? Então, a Lúcia está tentando fazer esse movimento. Outro conceito importante aqui é o de coragem e responsabilidade, de Rolomei, né? O terapeuta está ajudando a Lúcia a mesmo, diante desses desafios, fazer escolhas e lidar com a responsabilidade disso, né? Ter coragem para lidar com as responsabilidades da sua liberdade de escolher. Lúcia está buscando uma forma de pertencer, sem sumir de si. Lúcia afirma: eu amo vocês e, ao mesmo tempo, preciso experimentar a minha vida. Isso reflete a busca por uma posição de sentido. Essencial na logoterapia de Viktor Frankl. E a passagem do ser a vir a ser, um conceito central de Rolomei, onde toda escolha é uma renúncia. O terapeuta propõe: topa ensaiar uma frase curta do seu jeito? Imaginar essa cadeira como se fosse seus pais. Essa técnica da cadeira vazia ou dramatização, criada por Fliss Pérez, o fundador da Gestalt terapia. Ao verbalizar, Lúcia sente que eu existo, eu consigo. A resposta do terapeuta final valida a experiência de Lúcia. O terapeuta diz: gosto de te ouvir assim. Essa é uma base da abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, demonstrando acolhimento, consideração positiva, incondicional e autenticidade do terapeuta. Nessa análise, né, desse atendimento fictício, né, na frase em que Lúcia diz: eu posso escolher e segurar minha escolha, dói, mas é meu. Ali expressa vários pontos centrais da teoria de Rolomei, né, e da prática clínica que é inspirada nele, que são a liberdade, né, e responsabilidade, onde May fala, né, que o ser humano ele é livre para escolher, mas a cada escolha, né, traz a responsabilidade, né. Tem a angústia como parte da existência, em que May também relata que a angústia não é algo é algo para eliminar, mas para compreender, né, na frase dói, mas é meu, mostra que a dor e a angústia, elas fazem parte do processo de se responsabilizar. É o reconhecimento de que a vida tem peso, mas esse peso também é caminho de crescimento. Aborda também a coragem de ser, né? Na clínica Maiana, né? Fala-se muito da coragem de ser, um conceito bem essencial de Rolomei, né? Onde que ele fala que coragem não significa não sentir medo ou dor, significa seguir o mesmo sentido. Assumir a própria história, mesmo quando dói. É um ato de coragem e de autenticidade. E tem também a autenticidade quando a pessoa diz que segura suas escolhas, ela está entrando em contato com o que é autêntico, com aquilo que vem de si, né? É como se fosse sair do piloto automático, né? E perceber que isso aqui é meu, sou eu que decide agora, né? E tem a construção de sentido, que ao aceitar a dor e a responsabilidade das escolhas, a pessoa começa a construir microprojetos de sentidos, como me dizia, né? Onde cada escolha consciente é um pequeno passo para uma vida mais verdadeira. Na situação em que Lúcia diz, né? Saio mais comigo do que entrei,
Aí esse contexto está expressando uma vivência essencial da clínica existencial, a de voltar para si, encontrar-se no próprio movimento e reconhecer a própria capacidade de escolher, né? Isso vai mostrando que o processo trouxe mais contato consigo mesma, mais consciência e mais coragem para ela assumir quem é. E esse movimento, ele é central na proposta existencial, onde fala, né, que olhar para si, entender o que se sente e tomar decisões de forma responsável. Quando a paciente diz respiro, parece abrir uma janela. Aqui há a presença dos conceitos de autenticidade e ação consciente. Experiência autêntica do self, que surge quando a pessoa se reconecta com seu self real e age a partir de quem realmente é. Conceitos da abordagem centrada na pessoa, teoria de Carl Rogers. A palavra respiro pode também representar um instante em que ela enfrenta a própria existência, assume responsabilidade. E é o que possibilita uma escolha consciente. Então, poderíamos falar em Holomei. Quando diz perguntar para quê? Para que eu estou aceitando isso? Se for para caber, talvez não seja meu. Se for porque faz sentido com a vida que quero, aí sim. Aqui estão claras as questões trazidas por Frankl, em busca do sentido da vida. A pergunta central da logoterapia. Também a essência da descoberta de propósito. Diferenciar aceitar para caber versus aceitar porque tem sentido. E é quase uma paráfrase da ideia de Frankl. Que não podemos viver para o conformismo, mas para o significado. Frankl sempre afirmou que o ser humano é chamado a responder à vida com responsabilidade, sentido e não com submissão. O que mais me chamou a atenção, o que eu achei muito interessante, foi a coerência do terapeuta em relação aos fundamentos da fenomenologia aplicada à clínica. Então, mesmo ele utilizando exercícios, propostas, técnicas, por exemplo, da Gestalt na sessão, e pelo fato da Gestalt, né, estar assentada sobre a fenomenologia, como outras abordagens humanistas existenciais, a gente percebe uma coerência muito grande com a fenomenologia. Então, a atitude do terapeuta é fenomenológica. A escuta dele é fenomenológica. Ele ouve as palavras, mas ele também escuta o corpo, o silêncio, a respiração, as emoções, os gestos, aquilo que a pessoa não nomeia, ele também está vendo, e isso mostra uma ética, uma escuta ética dele, uma presença autêntica dele na sessão, né? A gente percebe que ele não tem as respostas e ele reconhece que as respostas estão no sujeito, que o sujeito é o especialista da sua própria vida, mas ele joga luz, ele ilumina, ele faz perguntas que faz a Lúcia refletir. Então, assim, o que mais me chamou a atenção foi essa coerência, essa congruência da atitude do terapeuta com a base fenomenológica da sua atuação, né, como profissional, e realmente é de admirar, né, uma postura dessa. Eu achei que me ensinou muito. O que mais me impactou nesse trabalho foi perceber que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir mesmo diante da incerteza. E que presença, seja na vida ou na terapia, é um ato profundo de respeito e conexão. Então te deixo com essa pergunta: qual vento é o seu? Uma das partes que eu gostei muito no caso da Lúcia foi a clareza da liberdade existencial dela. Ela percebe, né? Ela reconhece que a escolha dói, mas é dela. Então, assim, ela assume o lema da própria vida. Bom, algo que me impactou nesse trabalho foi a possibilidade de trocar ideias com as outras participantes, né, as outras estudantes. Acho que isso é um movimento rico e tentar encontrar aí
conceitos teóricos dentro de um diálogo terapêutico real. Eu acho que é uma oportunidade boa para a gente ver como as coisas acontecem na prática. E isso ajuda no crescimento aí, acadêmico. A parte mais importante para mim foi a questão de Rollo May, onde ele fala do conceito central referente à escolha. Toda escolha é uma renúncia. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E levando para o lado da Gestalt, a ideia da cadeira vazia é algo que me chama muito a atenção. Já pratiquei algumas vezes comigo mesma e vejo o quanto ela é útil e o quanto ela destrava a nossa mente para determinadas circunstâncias. O que mais me impactou na abordagem meiana de Rollo May foi perceber como a coragem de ser e a responsabilidade pelas próprias escolhas estão ligadas à angústia. É entender que a angústia não é um problema, mas um sinal de movimento na vida das pessoas. E isso pode mudar minha visão sobre o papel do psicólogo e o cuidado humano que devemos ter. O impacto que isso me causa é pensar que o caminho para a felicidade é o encontro com a própria identidade. Algo tão simples, algo que encontramos dentro de nós mesmos e que às vezes passamos a vida buscando do lado de fora.